Naquela noite elegante em um hotel luxuoso de São Paulo, Rafael entrou na festa anual da empresa de braços dados com Camila, a amante que ele agora exibia sem vergonha. Ele sorria para todos, confiante, certo de que estava no controle. Achava que sua esposa, Ana Luísa, estava em casa chorando, humilhada e derrotada. Mas bastaram poucos segundos dentro do salão para o sorriso dele congelar. No centro da pista de dança, sob as luzes douradas, Ana Luísa girava lentamente nos braços de Eduardo, e o poderoso CEO da empresa. O mesmo homem que tinha o futuro profissional de Rafael nas mãos. Ela usava um vestido vermelho intenso e parecia tranquila, como se estivesse esperando exatamente por aquele momento. Antes de continuar, me conta aqui nos comentários. O que você faria se visse seu marido chegando com a amante diante de todos? E fique comigo até o final desta história, porque o que aconteceu naquela festa mudou o destino de todos naquele salão. E Rafael ainda estava parado perto da entrada do salão, segurando uma taça de espumante que ele nem lembrava de ter pegado. A música continuava, as conversas seguiam pelo ambiente elegante do hotel em São Paulo, mas para ele tudo parecia distante. Seus olhos estavam presos na pista de dança. Ana Luísa girava lentamente ao som do violino ao vivo. O vestido vermelho se movia com leveza, enquanto Eduardo, o CEO da empresa, conduzia cada passo com naturalidade. Eles conversavam próximos, ou quase em segredo. Em um momento, ela inclinou levemente a cabeça para trás e riu. E aquele riso atravessou Rafael como uma lâmina. Não era o riso de alguém destruída. Não era o riso de uma mulher abandonada. Era um riso tranquilo, quase livre. Amor, você está bem? Perguntou Camila ao lado dele. Ela apertou o braço de Rafael com curiosidade, olhando em volta do salão como alguém encantada com o luxo do evento. Para ela, aquilo tudo era novidade. Os diretores, os empresários, entre os clientes importantes. Mas Rafael não respondeu. Ele apenas passou a língua pelos lábios secos e murmurou: "Fica aqui." Então deu alguns passos para dentro do salão. No caminho, 2 colegas de trabalho passaram por ele. Um deles olhou rapidamente para Camila, depois para Ana Luísa na pista de dança, e desviou o olhar rápido demais. Aquele tipo de olhar que diz muita coisa sem dizer nada. Rafael sentiu algo estranho se formar dentro do peito. Não era exatamente ciúme, era outra coisa, o desconforto. Algo estava fora do lugar. Porque Ana Luísa sabia que ele estaria ali. Ele mesmo tinha deixado pistas suficientes para que ela descobrisse. Queria isso. Queria que ela visse ele chegando com Camila. Queria ver o rosto dela quebrar. Era para ser assim. Mas ela não tinha reagido. Ela nem sequer olhou para ele. Na pista, Eduardo colocou suavemente a mão nas costas de Ana Luísa e a conduziu para a borda da dança. Eles continuaram conversando com calma, e como 2 pessoas que não tinham pressa nenhuma. Aquilo incomodou Rafael de um jeito difícil de explicar. Ele esperava lágrimas, esperava vergonha, talvez até um escândalo. Mas Ana Luísa parecia tranquila demais. Camila, já entediada de esperar sozinha perto da entrada, começou a conversar com um casal ao lado, rindo alto. Rafael mal percebeu. Seu olhar continuava fixo. E então algo ainda mais estranho aconteceu. Ana Luísa virou ligeiramente o rosto na direção da entrada do salão. E os olhos dela passaram rapidamente pelo lugar onde Rafael estava. Mas ela não parou. Não franziu a testa. Não demonstrou surpresa. Ela simplesmente continuou conversando com Eduardo, como se Rafael fosse apenas mais uma pessoa qualquer na multidão. Foi naquele momento que Rafael sentiu um frio percorrer a espinha. Porque Ana Luísa não estava ignorando ele por acaso. Ela estava ignorando ele de propósito.
E isso significava apenas uma coisa. Ela já sabia. Mas o que Rafael ainda não conseguia imaginar era há quanto tempo ela sabia. O gelo na taça dele já tinha derretido completamente quando Eduardo começou a conduzir Ana Luísa de volta para o centro do salão. E pela primeira vez naquela noite, uma pergunta incômoda surgiu na mente de Rafael. Se Ana Luísa não estava ali para sofrer, então por que ela tinha vindo? Porque havia algo na calma dela. Algo silencioso. Algo calculado. E como se cada detalhe daquela noite tivesse sido planejado com antecedência. E Rafael ainda não fazia ideia de que, naquele mesmo salão elegante, o jogo que ele achava que controlava estava prestes a virar completamente. Enquanto Rafael tentava entender o que estava acontecendo naquele salão elegante, Ana Luísa mantinha o mesmo sorriso calmo. Por fora, parecia apenas uma mulher aproveitando a música. Mas por dentro, muitas lembranças estavam voltando à superfície. Tudo tinha começado 3 meses antes. Era quase 2 da manhã quando Ana Luísa acordou com sede. O apartamento em São Paulo estava silencioso. Rafael dormia profundamente ao lado dela, respirando pesado depois de chegar tarde do trabalho. Ela levantou devagar para não acordá-lo. Ao voltar para a cama, pegou um celular na mesa de cabeceira pensando que era o seu. A tela acendeu automaticamente. E foi aí que tudo mudou. A primeira mensagem apareceu na tela. Estou com saudade de ontem. Quando a gente se vê de novo? O nome salvo era apenas uma letra. C. Ana Luísa ficou imóvel no escuro do quarto. Por alguns segundos ela pensou que estava lendo errado. Talvez fosse algo de trabalho. Talvez fosse uma cliente. Mas então chegou outra mensagem. Você disse que ela não desconfia de nada. O coração de Ana Luísa começou a bater mais forte. Ela virou lentamente a cabeça. Rafael continuava dormindo ao lado dela, completamente tranquilo. Como se nada no mundo estivesse errado. Como se aquela conversa não existisse. Ana Luísa colocou o celular de volta exatamente onde estava. Não acordou ele. Não fez perguntas. Não chorou. Ficou deitada olhando para o teto escuro do quarto. O silêncio parecia mais pesado do que nunca. Vai ficar tudo bem, sussurrou para si mesma. Mas não era uma certeza. Era apenas uma tentativa de respirar. Nos dias seguintes, ela começou a observar pequenas coisas que antes passavam despercebidas. Rafael passou a chegar mais tarde. E algumas viagens de trabalho surgiram de repente. O celular dele estava sempre virado para baixo na mesa. E havia algo ainda pior. Uma semana depois daquela noite, Ana Luísa abriu o computador na mesa da cozinha enquanto Rafael estava no banho. Não estava procurando nada específico, mas encontrou mensagens arquivadas, fotos, conversas longas. O nome completo apareceu pela primeira vez. Camila Torres. Ana Luísa sentiu o estômago revirar. Não era apenas uma aventura passageira. Quando a conversa tinha meses, talvez mais de 1 ano. Ela fechou os olhos por alguns segundos. Quando os abriu novamente, algo dentro dela já tinha mudado. Porque naquele momento, Ana Luísa percebeu uma coisa muito importante. Se confrontasse Rafael ali, naquela cozinha, ele negaria tudo. Diria que era mal entendido, apagaria provas e transformaria tudo em uma discussão vazia. Então, ela fez algo que ninguém esperaria. Ela não falou nada. Durante os dias seguintes, continuou vivendo normalmente. Quando preparava o jantar, perguntava como tinha sido o dia dele. Sorria durante o café da manhã. Rafael nunca percebeu. Mas cada noite, quando ele dormia, Ana Luísa abria o computador novamente. Começou a salvar prints, mensagens, datas, reservas de hotel, transferências bancárias que não faziam sentido.
Uma pasta começou a crescer lentamente no computador. Arquivo por arquivo. Mentira por mentira. Durante semanas, ela viveu como se nada estivesse acontecendo. Mas dentro dela, algo estava se transformando. A dor inicial virou silêncio. O silêncio virou atenção. E a atenção virou decisão. Porque Ana Luísa percebeu que não queria apenas descobrir a verdade. Ela queria entender tudo. Quem era Camila? Há quanto tempo aquilo existia? E até onde Rafael estava disposto a ir para manter aquela mentira? O que ela ainda não sabia era que a resposta para essa pergunta seria muito pior do que imaginava. Porque a traição não envolvia apenas sentimentos. Algumas semanas depois, ao analisar uma movimentação estranha na conta conjunta do casal, Ana Luísa descobriria algo que mudaria completamente o jogo. Algo que transformaria aquela história de traição em algo muito mais sério. Durante semanas, Ana Luísa continuou reunindo provas em silêncio. As mensagens entre Rafael e Camila já eram dolorosas o suficiente. Mas ela queria entender o quadro inteiro. Queria saber até onde aquela mentira ia. E foi numa terça-feira de manhã que algo diferente chamou sua atenção. Ela estava sentada à mesa da cozinha, com o notebook aberto, revisando as movimentações da conta conjunta do casal. Aquilo sempre tinha sido responsabilidade dela. Durante anos, Ana Luísa organizou as finanças da casa enquanto Rafael se dedicava à carreira. No começo, parecia apenas mais um extrato comum. Supermercado, conta de luz, cartão de crédito. Mas então apareceu uma transferência que ela não reconheceu. R$ 8.000. Destino: Horizonte Consultoria Limitada. Ana Luísa franziu a testa. Nunca tinha ouvido falar daquela empresa. Talvez fosse algo relacionado ao trabalho de Rafael, pensou. Ele coordenava projetos grandes dentro da empresa. Podia ser um serviço externo, mas algo a incomodou. Ela continuou descendo a tela. Ali estava outra transferência. Uma semana depois. R$ 12.000. Mesmo destinatário. Horizonte Consultoria Limitada. Agora o coração de Ana Luísa começou a bater mais rápido. Ela abriu o histórico completo dos últimos meses e então percebeu o padrão. Transferências pequenas, sempre espaçadas, sempre para a mesma empresa. R$ 5.000, R$ 9.000, R$ 7.000. Quando somou tudo, o número apareceu claro na tela. R$ 200.000. O ar pareceu desaparecer da cozinha por alguns segundos. Ana Luísa ficou olhando para aquele número como se ele pudesse mudar sozinho. Mas não mudou. Era dinheiro da conta conjunta dos dois. Dinheiro que ela nunca autorizou. Ela pegou o celular e abriu o site da Receita Federal para consultar o CNPJ da empresa. Alguns segundos depois, os dados apareceram. Horizonte Consultoria Limitada. Empresa aberta há apenas 8 meses. Capital social mínimo, sem histórico, sem endereço comercial claro. E o nome do sócio era um nome que Ana Luísa nunca tinha ouvido antes. Um homem que claramente não fazia parte do círculo de Rafael. Aquilo não parecia uma consultoria. Parecia algo muito diferente. Ela se recostou na cadeira devagar. Agora as peças começavam a se encaixar. As viagens inesperadas, os hotéis, o dinheiro sumindo. Camila. Talvez aquela empresa não fosse apenas um desvio de dinheiro. Talvez fosse a forma de financiar aquela vida paralela. Ana Luísa sentiu o estômago se contrair. Até aquele momento, ela ainda tentava acreditar que tudo podia ser explicado. Que talvez fosse apenas uma traição. Mas aquilo era outra coisa. Era mentira. Era manipulação. Era dinheiro que também era dela, desaparecendo para sustentar uma vida secreta. Ela fechou o notebook por alguns segundos. Ficou em silêncio na cozinha. O apartamento estava quieto, mas dentro dela, algo estava mudando de forma definitiva.
A mulher que havia ficado olhando o teto naquela madrugada, tentando entender o que fazer, não existia mais. Agora havia outra, mais fria, mais atenta. Ana Luísa abriu o notebook novamente. Criou uma nova pasta no computador. Nomeou de forma simples. Fez documentos. Então começou a organizar tudo. Extratos bancários, prints das conversas, datas das viagens, reservas de hotel, arquivo por arquivo, como se estivesse montando um quebra-cabeça. Cada peça precisava estar no lugar certo, porque agora ela já sabia uma coisa com absoluta certeza. Se Rafael era capaz de mentir daquele jeito, ele também seria capaz de negar tudo. E se isso acontecesse, Ana Luísa precisaria de algo que ninguém pudesse contestar. Provas. Provas claras. Provas suficientes para que ninguém pudesse dizer que ela estava exagerando. O que ela ainda não sabia era que aquelas transferências para a Horizonte Consultoria eram apenas a ponta do problema. Porque em algum lugar dentro da empresa de Rafael, havia pessoas que também estavam começando a notar que alguns números não batiam. E muito em breve, Ana Luísa descobriria que não era a única pessoa procurando respostas. Alguns minutos depois, Rafael finalmente atravessou o salão. Ele já tinha observado o suficiente. A música continuava suave. O som dos copos e das conversas misturava-se com o ar elegante do evento. Mas dentro dele havia uma irritação crescente. Aquela tranquilidade de Ana Luísa o incomodava mais do que qualquer escândalo teria incomodado. Ele parou diante dela. Ana Luísa ainda segurava a taça com calma quando percebeu a presença dele ao seu lado. "Que surpresa te ver aqui", disse Rafael em tom baixo, aproximando-se um pouco demais. E ela virou o rosto lentamente. O olhar dela era tranquilo, quase frio. "Fui convidada", respondeu simplesmente. Rafael soltou um pequeno riso pelo nariz. "Por ele?", disse, inclinando levemente a cabeça na direção de Eduardo, que naquele momento conversava com alguns diretores do outro lado da pista. Ana Luísa não respondeu. Apenas deu um pequeno gole na bebida. Por alguns segundos, os dois ficaram em silêncio. Algumas pessoas próximas fingiam conversar, mas claramente estavam ouvindo cada palavra. Rafael percebeu, e foi exatamente aí que decidiu transformar aquilo em um espetáculo. Ele levantou um pouco mais a voz. "Você caprichou no visual hoje, hein?", disse olhando o vestido vermelho dela. "Veio impressionar alguém importante?" Uma mulher ao lado virou o corpo discretamente para escutar melhor. Ana Luísa manteve o mesmo sorriso calmo. "Você veio até aqui só para dizer isso?" A resposta simples pareceu irritá-lo ainda mais. Rafael cruzou os braços. "Vim te dar um conselho." Ele olhou rapidamente ao redor. Agora mais pessoas estavam prestando atenção. "Este é um evento profissional", continuou. "Não é lugar para drama de casal." Alguns colegas próximos trocaram olhares rápidos. Ana Luísa respirou fundo antes de responder. "Interessante ouvir isso de você." O maxilar de Rafael se contraiu. Então ele decidiu ir mais longe. "Olha, Ana", disse, "e agora alto o suficiente para que várias pessoas ao redor escutassem. Você largou o trabalho há anos. Vive do meu salário. Não tem contrato, não tem renda própria. Algumas pessoas ficaram visivelmente desconfortáveis. Mas ninguém interrompeu. Então eu sugiro que aproveite a festa. Sorria um pouco e depois vá para casa", continuou ele. "Porque fazer cena aqui só vai te fazer passar vergonha." O silêncio que se formou foi pesado. Um garçom que passava com uma bandeja diminuiu o passo. Do outro lado do salão, Camila observava a cena com um meio sorriso satisfeito. Era exatamente o que Rafael queria. Transformar Ana Luísa na mulher ciumenta, na esposa desequilibrada, na pessoa que estragava um evento elegante com problemas pessoais. Durante alguns segundos,
Ana Luísa não disse nada. Por dentro, as palavras dele ardiam. Não porque fossem verdade, mas porque ela conhecia bem aquele tipo de jogo. Rafael estava escolhendo o momento perfeito. Um lugar público. Pessoas importantes. E um ambiente onde qualquer reação emocional dela pareceria exagerada. Ela olhou ao redor do salão. Alguns colegas evitavam contato visual. Outros observavam discretamente. E naquele instante, Ana Luísa percebeu algo muito claro. Naquele lugar, ela estava sozinha. Ou pelo menos era isso que Rafael acreditava. Ele ajeitou o paletó com confiança, certo de que havia vencido aquela pequena batalha. Vai para casa, Ana Luísa, disse por fim, virando-se para sair. Mas ela não se mexeu. Ficou parada no mesmo lugar, segurando a taça com firmeza. O coração batia forte. Muito forte. Mas não era medo. Era outra coisa. Porque Rafael acreditava que ela não tinha nada. Nenhuma prova. Nenhum apoio. Nenhuma saída. E por isso ele se sentia seguro para humilhá-la diante de todos. O que Rafael ainda não sabia era que naquele mesmo salão havia pelo menos 2 pessoas que conheciam partes da verdade. E uma delas carregava no celular algo capaz de destruir completamente a reputação que ele levou anos para construir. Depois que Rafael se afastou, deixando aquelas últimas palavras no ar, vai para casa, Ana Luísa. O salão voltou lentamente ao seu ritmo. As conversas retomaram. A música continuou suave, mas algo no ambiente havia mudado. Ana Luísa permaneceu parada por alguns segundos. O peito ainda queimava por dentro. Não pela humilhação em si. Ela já tinha previsto que Rafael tentaria algo assim. O que doía era o silêncio das pessoas ao redor. Colegas que conheciam os dois havia anos preferiram olhar para o chão, como se aquilo não fosse com eles. Como se fosse mais fácil fingir que nada estava acontecendo. Ana Luísa respirou fundo e caminhou até o corredor que levava ao banheiro feminino. Precisava de um minuto longe de todos aqueles olhares. O espelho do banheiro refletiu uma mulher que ela quase não reconhecia. E o vestido vermelho continuava impecável. A maquiagem também. Mas os olhos estavam diferentes, mais firmes. Ela abriu a torneira e deixou a água fria correr sobre as mãos por alguns segundos. Enquanto respirava devagar, as palavras de Rafael ecoavam na cabeça. Você não tem nada. Ele realmente acreditava nisso. E era exatamente por isso que tinha falado daquele jeito. O celular vibrou dentro da bolsa. Ana Luísa pegou o aparelho e olhou a tela. Uma mensagem curta. Cheguei. Era de Patrícia. E Ana Luísa respondeu imediatamente. Você está onde? A resposta veio rápido. Perto do bar do fundo. Ana Luísa fechou os olhos por um segundo. Aquilo não estava exatamente no plano original. Elas tinham combinado de se encontrar dias depois, com calma, para analisar tudo. Mas o fato de Patrícia estar ali naquela noite mudava tudo. Ela saiu do banheiro e caminhou pelo corredor. Patrícia apareceu alguns segundos depois, encostada discretamente na parede perto do bar. Cabelo curto, olhar atento, postura de quem estava acostumada a observar antes de agir. Elas se olharam por um instante. Você está bem? Perguntou Patrícia em voz baixa. Ana Luísa assentiu. Estou. Você trouxe? Patrícia abriu a bolsa e tirou o celular. Está tudo aqui. Ela desbloqueou a tela e abriu um arquivo de áudio. Gravei isso numa reunião interna há 7 meses, explicou. Eu ainda trabalhava no setor de controladoria. Ela apertou o play por alguns segundos. A voz saiu clara pelo pequeno alto-falante. A voz de Rafael. Passa pelo fundo. A consultoria recebe e depois a gente ajusta no orçamento do projeto. Ana Luísa sentiu o estômago apertar. Ouvir aquilo era diferente de apenas suspeitar.
Era confirmação. Patrícia pausou o áudio. Quando percebi o que estava acontecendo, me pressionaram para assinar alguns documentos, disse ela. Foi aí que pedi demissão. Ana Luísa ainda estava olhando para o celular. Há quanto tempo você guarda isso? Desde o dia em que gravei. O silêncio durou alguns segundos. Então, uma terceira voz surgiu atrás delas. Eu imaginava que encontraria vocês duas juntas. Ana Luísa se virou. Era Eduardo. O CEO estava com as mãos nos bolsos do paletó, observando as duas com uma expressão séria. Faz 2 meses que alguns números começaram a não bater, continuou ele. Pedi uma auditoria interna. Patrícia e Ana Luísa trocaram um olhar rápido. O relatório chegou semana passada, disse Eduardo. E há movimentações estranhas em um projeto que Rafael coordena. O corredor ficou em silêncio. As peças do quebra-cabeça estavam começando a se encaixar. Ana Luísa falou primeiro. Então você também tem provas. Eduardo assentiu lentamente. Tenho um relatório que ainda não foi enviado ao jurídico. Patrícia levantou o celular. E eu tenho isso. Eduardo olhou para o aparelho por alguns segundos. Depois voltou os olhos para Ana Luísa. Com essas 3 coisas, disse ele. Relatório, os extratos e esse áudio, temos material suficiente para abrir uma investigação séria. Ana Luísa respirou fundo. O coração acelerou. Ela já tinha imaginado esse momento muitas vezes. Mas agora ele estava ali. Real. Naquela mesma noite. Eduardo olhou na direção do salão. Em 15 minutos eu faço o discurso de encerramento da festa. Ele voltou a encarar Ana Luísa. Se você quiser, podemos resolver isso agora. Aqui. Na frente de todos. Ana Luísa ficou em silêncio por alguns segundos. De 3 meses de silêncio. 3 meses reunindo provas. 3 meses esperando o momento certo. Ela levantou os olhos. Eu quero. E naquele instante, sem que Rafael percebesse, o plano que ele acreditava controlar estava prestes a desmoronar completamente. Os minutos seguintes passaram rápidos demais. No corredor lateral do salão, os 3 ajustaram os últimos detalhes do plano. Eduardo falava discretamente ao telefone com a organização do evento, pedindo para antecipar o discurso de encerramento. E Patrícia mantinha o celular desbloqueado, o áudio pronto para ser reproduzido. Ana Luísa segurava o envelope com os documentos que vinha guardando havia meses. 6 folhas, extratos bancários, registros da empresa fantasma, prints de conversas. Cada detalhe organizado com precisão. Você está tremendo, murmurou Patrícia. Ana Luísa olhou para as próprias mãos. Era verdade. Estou, respondeu com honestidade. Então respirou fundo. Mas não vou parar agora. Do outro lado do salão, Dom Rafael ainda circulava com confiança. Conversava com 2 colegas do setor comercial, rindo alto, como se nada tivesse acontecido. Camila estava a alguns passos atrás dele, observando tudo com aquele ar de quem acreditava ter vencido. Eles não tinham ideia do que estava prestes a acontecer. De repente, a música diminuiu. Algumas luzes do salão mudaram de intensidade. As pessoas começaram a se virar instintivamente na direção do pequeno palco. O discurso oficial estava prestes a começar. Eduardo caminhou até o microfone com calma. O movimento natural da multidão fez com que Rafael também se aproximasse da frente do salão, como todos os outros executivos. Era protocolo. Ninguém queria ficar fora da foto final. Ana Luísa entrou pelo lado do palco ao lado de Eduardo. O envelope ainda estava em sua mão. Rafael a viu imediatamente. A testa dele franziu. Aquilo não fazia sentido. Eduardo começou o discurso de maneira normal. Agradeceu aos funcionários. E falou sobre os resultados do ano. Mencionou novos projetos. O salão escutava em silêncio educado. Rafael cruzou os braços com um pequeno sorriso confiante.
Ele esperava que, a qualquer momento, Eduardo citasse o sucesso da área comercial. Aquela seria a noite perfeita para consolidar sua imagem dentro da empresa. Mas então, o tom do CEO mudou. Antes de continuar, disse Eduardo, pausando por um segundo, preciso falar sobre algo que não estava previsto na programação desta noite. E um leve murmúrio percorreu o salão. Algumas pessoas se entreolharam. Rafael descruzou os braços. Nos últimos meses, continuou Eduardo, surgiram algumas irregularidades financeiras em um dos projetos da empresa. Agora o silêncio era total. Rafael deu meio passo à frente. Eduardo, disse ele com um sorriso controlado, talvez este não seja o momento adequado para discutir investigações internas. Algumas cabeças balançaram em concordância, mas Eduardo manteve a calma. As pessoas que vão falar agora têm esse direito. Então ele virou ligeiramente para o lado. Ana Luísa. O salão inteiro olhou para ela. Rafael ficou imóvel. Ana Luísa deu um passo à frente. A voz dela saiu firme. Estas são transferências feitas da conta conjunta que eu dividia com Rafael. Ela levantou a primeira folha. 200 mil reais enviados ao longo de 6 meses para uma empresa chamada Horizonte Consultoria. Alguns murmúrios surgiram entre os convidados. Rafael soltou um riso curto. Isso é um assunto doméstico, disse ele. Não tem relação nenhuma com a empresa. Ana Luísa tirou outra folha do envelope. Tem sim. Ela levantou o documento. Porque parte desse dinheiro saiu do orçamento de um projeto da empresa. Agora o sorriso de Rafael desapareceu. Eduardo fez um pequeno gesto. Patrícia caminhou até o microfone. Eu trabalhei 2 anos na área de controladoria, disse ela. E gravei algo durante uma reunião interna. Ela apertou o play. A voz de Rafael ecoou pelo sistema de som do salão. Clara. Inconfundível. Passa pelo fundo. A consultoria recebe e depois a gente ajusta no orçamento do projeto. O silêncio que se formou foi pesado. Muito pesado. 200 pessoas no salão. E ninguém disse uma palavra. O rosto de Rafael mudou lentamente. O sorriso havia desaparecido. Os olhos agora estavam arregalados. Ele olhou ao redor procurando alguém que o defendesse. Diego, seu colega de setor, desviou o olhar. Outro diretor começou a folhear o relatório que Eduardo entregava aos executivos próximos. Camila, perto da parede do fundo, apertou a bolsa contra o corpo. E então fez algo que Rafael não esperava. Ela se virou e começou a caminhar em direção à saída. Rafael viu. Camila, espera, disse ele dando 2 passos na direção dela. Mas ela não parou. A porta lateral se fechou atrás dela. Rafael ficou sozinho no centro do salão. As pessoas agora olhavam para ele de um jeito diferente. Não com admiração, mas com algo muito mais frio. E naquele momento, Rafael percebeu algo que jamais tinha imaginado sentir naquele lugar. Ele não estava mais no controle. Na verdade, ele tinha acabado de perder tudo. Depois daquela noite, o salão voltou lentamente à normalidade. As conversas retornaram em voz baixa, mas ninguém conseguia fingir completamente que nada havia acontecido. Alguns diretores cercaram Eduardo para entender os próximos passos. Outros simplesmente observavam Ana Luísa com um respeito silencioso que antes não existia. Ela permaneceu ali por alguns minutos, respirando fundo. Não havia gritos. Não havia comemoração. Apenas um silêncio longo, como se algo muito pesado finalmente tivesse sido retirado do peito. Patrícia ficou ao lado dela sem dizer muita coisa. Às vezes, presença vale mais do que qualquer palavra. Eduardo passou novamente perto das duas antes de ser chamado por outros executivos. Você foi muito corajosa hoje, disse ele. Ana Luísa olhou para ele por um segundo.
Eu só fiz o que precisava ser feito. E naquela resposta simples estava toda a verdade. Naquela mesma semana, Rafael foi oficialmente afastado da empresa enquanto a investigação financeira começava. O nome dele apareceu discretamente em uma nota de um portal econômico. Nada dramático. Apenas o suficiente para que as pessoas certas... Сейчас зайдем, посмотрим, как у них трансляция началась. Если вот рассматривать, я говорю, задумываясь о том, что прожитые типа 30 лет, так смотришь на многих людей, которые сейчас, соответственно, живут, которым в районе 30, которые уже потеряли вообще вкус к жизни, да, радость какую-то от жизни. Таких, причем, кстати, становится все больше и больше. Мне кажется, этот средний возраст, когда говорили, что начинается вот этот кризис среднего возраста, он тоже сместился, как и говорят, что сейчас люди, в принципе, быстрее взрослеют, быстрее осмысливают все, да, почему-то это всегда все в плохом больше ключе на самом деле, да, вот что сейчас дети, к примеру, быстрее взрослеют, вот, и мне кажется, кризис вот этот среднего возраста, он, наверное, тоже сместился. И вот я думаю, что он сместился где-то в районе 30 лет. Опять-таки, это тоже не со всеми, наверное, связано. Не у всех людей так, все люди разные. И когда приходишь к той мысли о том, что помимо того, что люди сами по себе стали такие вот, наверное, депрессивные, да, времена такие сложные, да, вот это вот еще извне много каких вещей случается, на данный момент, которые людям усугубляют эту ситуацию на самом деле, вот этой депрессии, вот этих кризисов, да, каких-то переходных моментов в жизни. И непонятно, если конец этому всему, да, наступает у людей потом белая полоса в жизни, или они не могут выбраться из нее. Примеров достаточно на самом деле много. К примеру, вот сосед у меня есть такой хороший парень был, и есть, он хороший человек сам по себе, но вот у него сейчас очень сложные времена такие, как бы дизмораль на него напала о том, что он не реализовался в своей жизни к 30 годам, что жизнь у него кончена. И не может он выбраться из этой ситуации. Да? Как говорят, если мы говорим, что это мужики такие, да, типа слабые, да, какие-то, безморальные, как бы такие вот, что в основном это случается, наверное, зачастую, может быть, это у мужиков случается в этом возрасте, такой кризис, наверное, да, каких-то неудач в своей жизни, не пришедших ни к чему достойному и хорошему. Но вопрос в том, что это мужики такие, типа слабые, или времена такие стали, что если вот разобраться так, вот, например, возьмем даже с древних времен, когда человеку нужно было добывать пищу самому, да, там убивать мамонтов, мужику стоило там сходить на охоту. Да, на охоту он сходил, кого-то там добыл добычу, принес домой, да, что-то где-то там поделал дома, и все как бы. И это возможно как работа тоже на ежедневной основе, да, была. И как бы мужик в то время считался, еще воином были, они воинами были, не воевали, да.
В любом случае, это все такая в основном физическая была работа. Типа стратегии именно добычи пищи какой-то себе. Ну, тут вот требовалось, возможно, какое-то знание, да, тут я не спорю. Но в основном это была физическая работа. Если взять, к примеру, не такие далекие времена, когда там люди вот только выходили из пещер, да, взять даже, допустим, 50 лет назад, 100 лет назад, да, когда люди работали на заводах, и что тогда считалось именно мужиком, да, таким. Разница была, наверное, с нынешними временами в том, что если ты работал, к примеру, на заводе на каком-то, то тебе было этого всего достаточно. То есть ты уходил на завод, отработал свое время, да, пришел домой, какие-то тоже там, может, домашние дела, и этого тебе было достаточно на самом деле. Как бы и все, и заключалась вся суть именно мужчин, ну вот, как бы устроиться, главное, на завод и работать физически, опять-таки, да, получить какое-то образование, так, ну, как бы среднеспециальное, к примеру, да, какой-нибудь токарь, идти на завод, отработать там 8-12 часов, это не легкая работа, я не спорю тоже с этим, но опять-таки этого зато было достаточно. Человек уходил, он отрабатывал там 12 часов и понимал, что ему будет всего достаточно. Ради этого и была, наверное, главная и основная мотивация. Да? И если перенесемся мы, наверное, в наше время уже, сейчас, на данный момент, то есть люди просто не знают на самом деле, как заработать. Как получить жилье, как получить новый автомобиль. То есть способов получения данного результата его нету как такового. Это говоря о том, что ты будешь ходить на работу по 8, по 12 часов, допустим, сутками там работать, да, ты не заработаешь на машину, заработаешь ты на нее через 5 лет, если ты там не будешь ни пить, ни есть, как бы, да. Ну ладно, если вообще не тратить деньги, заработаешь. Ну, такого же невозможно, это же только где-то в сказках. С учетом нынешних трат, то есть даже при зарплате какой-то средней, там 100 тысяч рублей, ну, где-то 60, где-то 70, где-то 80. Возьмем от 60, наверное, до 120. То есть, к примеру, достижение результата такой, как, к примеру, квартира, недвижка какая-то своя, это кредиты, ипотеки. То есть вот здесь и сейчас ты берешь. И залазя все глубже и глубже, то есть, как сказать, взял ты, к примеру, себе недвижимость, да, в ипотеку, пусть оно будет так. Помимо тех трат, к примеру, помимо этой ипотеки, там, ремонт и так далее, тебе за эти 20 лет нужно и телефоны менять, и одежду менять, и так далее, там, кушать надо. Машины также в этот же момент менять тебе надо. И то есть это кабала на самом деле такая, она дизморальная. И к чему это все? Что же значит мужик в наше время, который ходит на завод, работает 12 часов, а денег у него все равно нету. Как бы добычу он принести уже не может, да? Ну типа он может сходить в лес, но от этого толку особо не будет. И, наверное, сам интернет, во-первых, расфорсил вот это вот все, то, что люди должны зарабатывать какие-то миллионы. Они должны зарабатывать. Это было бы шикарно, если бы каждый зарабатывал. Но каждый по своей сути не может столько зарабатывать, да, потому что не хватит денег, чтобы каждый. А может их и хватит, но никто никому не даст так зарабатывать. И вот возвращаясь, к примеру, к тому, что какая зарплата? 1300, наверное, должна быть в наше время, чтобы как бы себя, наверное, обеспечивать, да? Хорошо. Одному. И кто же тогда мужик в наше время? Типа, что он должен делать? Что он должен выполнять? Как бы, если он ходит на работу, но смысла от этого нету. Ну, как бы он есть, да, у тебя какой-то идет доход, но если его недостаточно.
смотришь другие профессии, другую работу, да,